Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Quero falar aqui, irmão, sobre glutonaria. O que significa glutonaria e como vencê-la à luz da Bíblia. Comer demais. Glutonaria basicamente significa comer demais ou comer excessivamente. Glutonaria é uma atitude de descontrole ou até mesmo de vício pela comida, que pode sim ser vencido pelo poder da fé em Jesus Cristo e pelo conhecimento da palavra de Deus. O ato, irmãos, de comer descontroladamente é um pecado. É um pecado que deve ser confessado e deixado pelo cristão. Cristão esse que toma consciência da sua condição pecaminosa pelo comer demais. Faça uma autoanálise da sua própria vida e descubra, irmão, se isso é um problema para você. Através deste vídeo aqui, você compreenderá melhor se esse vício, quer dizer, logicamente que ele é um problema, mas você vai compreender os males que ele pode trazer para a sua vida e largando os benefícios que vai trazer também, consequentemente. E quando é que a alimentação se torna um pecado? O ato de comer, ele se torna um vício quando ele ultrapassa o limite da normalidade, gerando assim um exagero pela comida. E eu confesso, irmãos, que eu tenho errado nesse sentido também. Os alimentos são bons, quem não gosta de comer? E foram feitos por Deus para suprir as necessidades fundamentais do ser humano. É verdade. Mas, porém, contudo, quando fazemos da comida um tipo de prazer desmedido, ela se torna glutonaria, ou fazer da comida um Deus. Vejamos aqui, irmãos, algumas características típicas de formas de se alimentar irregularmente, ou de forma desregrada. Comer demais. Comer mais do que o necessário, que passa a ser uma rotina, é um problema. Ou servir-se avidamente, sempre antes dos outros, não pensando em quem fica atrás ou quem vem depois. Quando se está sempre pensando em comida, você está sempre pensando em comida? Ou beliscando alguma coisa o tempo todo? Comer para viver ou viver para comer? Comer escondido, por sentimento de culpa, ou para não ter que dividir com alguém, aí come escondido, para não perder a comida, como se a comida fosse sair do lugar onde ela está. Ou quando se tem uma atitude egoísta não se lembrando dos outros, que também precisam e têm a necessidade de se alimentar. Ou talvez para comer demais para descarregar a ansiedade, ou para tapear as chateações do dia a dia. Quem busca comer todo tipo de comidas, irmãos, também comidas finas, exóticas, requintadas, apenas mero prazer de ostentar, é um mau hábito. Ou quando a pessoa faz da comida um hábito rotineiro, mesmo sem ter fome. E aqui eu podia enumerar aqui, irmãos, muitas outras formas irregulares na alimentação. E além dessas que eu disse, há outras formas também de refletir sobre a alimentação. Então, irmão, pensa sinceramente, se a comida tem se tornado um conforto diário para você. Se você busca primeiro comer e beber. Lembre-se, você não é errado gostar de se alimentar e nem de querer comer boa comida, não é errado nisso. Deus nos fez com essa necessidade e nos deu um paladar para desfrutarmos dos diferentes sabores e alimentos que Ele mesmo fez para nós. Verdadeiramente, a alimentação, ela é uma bênção para nossas vidas. Mas quando nós fazemos para a glória de Deus, o grande problema
é quando fazemos o mal com o bem. Fazemos mal com o bem que Deus nos deu. É a palavra que eu tô aqui aberta aqui, ó. 1 Coríntios 10:31. Quer comais ou quer bebais, ou quereis fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu te faço outra pergunta. Você tenta preencher o seu vazio com comida? Não estou falando só de estômago, tô falando de mente. Porque sempre que nós buscamos satisfação plena em Deus, ou que não buscamos a satisfação plena em Deus, todos os outros recursos a gente acaba trazendo para nossa vida. Seja comida, bebida, droga, prazeres, dinheiro, sexo. Aí passam a governar o nosso modo de ser e de agir também. Tornam-se deuses nas nossas vidas, dando a falta sensação de preenchimento. E esses pecados de estimação passam a controlar os nossos comportamentos e atitudes. Muitas vezes o pior de tudo é que eles não são notados, disfarçados de coisas boas, ou assumindo aquele lugar daquele agrado merecido, que eles passam a fazer parte das nossas vidas. Ah, eu mereço. Outra pergunta óbvia: comer demais é um problema? Sim, irmãos, sabemos disso. Eu sei disso. Você sabe que isso reforça a tendência natural de extravasar, compensar-se em buscar o preenchimento. Nós sabemos que comer demais é errado. Só que eu estou dizendo aqui que é pecado, além de errado é pecado. Existem pessoas, irmãos, que comem como se não houvesse amanhã. Nos encontros, jantares, confraternizações, culto de ação de graça, e muitos aí tratam com ar de brincadeira esse mau hábito. Mas sempre um ou outro estão destacados negativamente por comerem muito, comem muito demais. Contudo, mais que um problema de bom senso, ou talvez de educação, muitos de nós têm dado mau testemunho do modo na qual nós nos relacionamos com a comida. Infelizmente, irmãos, para muitos não se trata de um excesso acidental, uma vez ou outra, mas de um costume recorrente do comer de forma exagerada. Poderíamos enumerar diversas causas para crescimento de gulosos no mundo todo. Isso é no mundo todo, é mundial, irmãos. Nas últimas décadas, nós temos visto o crescimento dos meios de produção, seja agrícola, seja na indústria, ultraprocessados, processados, hormônios e assim vai. Pelo mundo inteiro nós temos visto o crescimento das propagandas de incentivo ao consumismo de alimentos. Temos visto uma maior facilidade e melhor acesso à comida, a facilitação ao acesso à comida. Se por um lado esses aspectos têm beneficiado a muitos, por outro lado, tem sido um incentivo para que mais pessoas ingressem no exagero. Sendo assim, consequentemente, começamos a desenvolver uma relação nada sadia com a comida. Ao invés da comida trazer saúde, ela passa, com esse mau costume, trazer doença. E passa a ser o nosso meio de satisfação principal, deixando Deus em segundo plano. Além de se tornar uma mania doentia, ela traz doença, traz obesidade, traz doenças cardiovasculares, traz diabetes e muitas outras. Além, é lógico, do pecado, que é uma doença também. Eu te faço mais outra pergunta. E a gula? A gula tem sido o nosso pecadinho de estimação? Ah, não tem problema não, só hoje. Se pudessem ser listados os pecados preferidos entre os cristãos, muito provavelmente a glutonaria seria um dos principais. Você já ouviu falar que crente come e come bem? Então, você acha legal isso aí? Embora seja ignorado por muitos como pecado, sabemos que nenhum tipo de descontrole ou excesso agrada a Deus, não agrada a Deus.
qualquer que seja. E para muitos a glutonaria é um pecadinho aceito, disfarçado e estimado diariamente. Os alcoólatras ou dependentes químicos são claramente vistos como carentes da graça de Deus e necessitam, sim, de libertação dos seus vícios. Só que, e o pecado da devoção à comida? Devoção à comida, irmãos, é um vício. Será que não necessita de ser eliminado das nossas vidas? Infelizmente, muitos escondem-se ou escondem essa verdade de nós, ou da igreja, ou da sociedade. Mas nós não conseguimos esconder de Deus. Por quê? Porque são vícios aceitáveis, como o da gula. É vício em café, é vício em refrigerante, é vício em doce, é vício em chocolate. E esses vícios vão entrando de mansinho na nossa vida. Não nos importamos, pois são desejos pequenos e agradáveis, mas que vão, irmãos, se acomodando e estimulando a nossa rotina, tornando-se maus hábitos. E esses tornam-se vícios quando perdemos o controle. E aí, consequentemente, vêm os exageros constantes, que já se tornou vício, mas a pessoa não se deu conta. E como vencer a glutonaria? O que significa glutão? O glutão é aquele que comete a glutonaria, obviamente. É uma pessoa que tem um ídolo pessoal. E qual que é o ídolo dessa pessoa glutona? A comida é o ídolo dela. Ele ou ela pensa em si mesmo de forma egoísta e alimenta-se de forma desregrada, não se importando, não dando a mínima dos problemas causados pelos excessos. É o glutão ou a glutona. Mais do que problemas físicos, irmãos, e sociais, há um problema espiritual associado ao mau hábito da gula. Trata-se, irmãos, de um prazer carnal que não vem isolado. Na Bíblia, o excesso de alimentação está sempre relacionado ao problema dos desejos carnais. Que eu vou dizer aqui o mais óbvio, o sexo, por exemplo. Qual diferença tem um do outro? Nenhuma. É que um está no âmbito, outro está no outro. A ambição, o egoísmo, a ganância e a libertinagem são males do coração e também são diretamente relacionados à glutonaria, ao desejo de comer, ao desejo de idolatrar a comida. E além desses, a idolatria, irmãos, que é o que eu estou batendo aqui, que é um grave pecado também, e principalmente nesse momento, associado à gula. Isso se dá porque a comida passa a exercer tal controle, domínio e satisfação sobre o glutão, que ele passa a adorá-la, literalmente, comer de joelhos. Esse prato tá dos deuses, adorando a comida. Aí Deus passa a tomar o segundo lugar, quando não o último. A cobiça pelas coisas secundárias da vida cria um altar para pequenos ídolos, irmãos, e temos que estar muito atentos a isso. E esses prazeres tomam o primeiro lugar no dia a dia. Tomam o primeiro lugar nos sonhos, no tempo, no pensamento, nos recursos, na vontade, na gratificação, ou seja, em tudo. O apóstolo Paulo, ele alertou sobre o perigo da idolatria, usando como exemplo o povo de Israel no Egito. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. O apóstolo Paulo nos orientando: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra.
Está lá em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 6 e versículo 7. Você entende, irmãos? O povo de Deus cometeu o pecado de adorar outros deuses e entregou-se aos prazeres da carne. Quais eles? Comida, bebida, sensualidade e prostituição, dentre outros. Outra pergunta, como o tema da mensagem: o seu Deus é a barriga? Você tem um rei dentro da barriga? Você pensa somente em si e no prazer que pode extrair das coisas desse mundo? Incorrerá no risco, irmão, de adorar um estilo de vida fútil e egoísta, onde o seu ego é o seu próprio Deus, quando não o seu estômago é o seu Deus, ou a comida é o seu ídolo. E aí a pessoa passa a buscar saciar a vontade do seu ídolo. Quando? Quando é contrariado o equilíbrio do domínio próprio, onde é desprezada a palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Buscamos a falsa sensação de segurança carnal. O prazer mundano nos contenta e satisfaz. Isaías 22, 13. Assim passamos a viver como inimigos de Cristo, olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio rei, para o nosso próprio ego. E Paulo, o apóstolo, nos adverte enfaticamente: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O Deus dele é o estômago. Filipenses 3, 18 e 19. Confira na tua Bíblia. Filipenses 3, 18. O Deus deles é o estômago. Você entende? Exemplos de glutonaria na Bíblia. Vamos lá. Começar do começo no Antigo Testamento. Vemos algumas histórias que envolvem a comida e algum tipo de problema por conta da comida. O mais clássico que nós vamos lembrar: Esaú. O caso de Esaú e Jacó ilustra uma dessas situações. Esses irmãos gêmeos passaram por um drama familiar, envolvendo a fome e a vontade de comer. Por causa da ânsia pela comida, pelo prato de lentilhas, Esaú desprezou os benefícios da primogenitura, inclusive a bênção do legado deixado pelo seu pai, por causa de comida. E Jacó aproveitou a oportunidade e trocou tudo isso por um simples prato de comida. Juntou o útil ao agradável, como diz o ditado. O irmão esfomeado vendeu o direito de filho mais velho por um mísero prato de lentilhas. Você vê, irmãos? Gênesis capítulo 25 tá essa narrativa. Outro exemplo: Israel. Muitas vezes o povo de Deus entristeceu o próprio Deus por causa do pecado. E isso não é diferente no dia de hoje. Quando Israel saiu liberto do Egito, seguiu pelo deserto mais tempo do que o necessário, pois a murmuração, a ingratidão e a idolatria fizeram parte do seu estilo de vida ali do povo. E numa ocasião, o estômago falou mais alto. Você vê, irmão? Teve um momento que o estômago falou mais alto ali. Várias pessoas reclamavam, desejando comer as comidas do tempo que eles estavam escravos no Egito. Você lembra lá dos pepinos, dos alhos e das cebolas? Desprezaram o maná, o alimento enviado por Deus diariamente para o seu sustento. E eles se queixavam pedindo carne também, lá em Números capítulo 11. Por isso o lugar foi chamado de Kibrote Hatavá, que em hebraico significa cova da avidez. Por quê? Porque ali foram enterrados todos os que tinham sido dominados pela sua própria gula. Números 11, 34. Você vê, irmãos? Coisa terrível. O Deus deles era o estômago.
Queremos carne, não quero mais esse maná. Outro exemplo também são os filhos de Eli, o sacerdote. Um mau exemplo envolvendo a comida. Você vê as atitudes dos filhos de Eli. Eram sacerdotes. E ali, de acordo com a lei e os costumes em Israel, eles tinham o direito de receber parte da oferta de sacrifício que o povo consagrava no templo. Porém, contudo, e sempre tem que ter um porém, Hófni e Finéias desprezavam a Deus e as ofertas dedicadas. Por quê? Porque eles retiravam à força a carne antes que ela fosse consagrada. Eles pegavam a primeira parte, a parte melhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, 12. O seu Deus era o seu próprio estômago. E eles eram incontroláveis no seu caráter corrupto com a gula. Você vê a que ponto chega a gula, irmãos. E, consequentemente, a prostituição e a desobediência. Conforme anunciados por Deus ali depois, eles tiveram um triste fim. Porque Deus avisa, mas as pessoas vão negligenciando. Assim como nós, muitas vezes, também vamos negligenciando. Outro exemplo, o rei Belsazar, o rei babilônico, lembra? Ele deu um grande banquete para mais de 1000 convidados. Daniel capítulo 5. E ali em festas pagãs como essa que ele deu, era comum esbanjarem muita comida e finas iguarias, regadas com muita bebida, imoralidade sexual e idolatria. Tudo isso era feito naquela época, e por que não dizer hoje? E foi provavelmente o que aconteceu nesta festa. Mas além disso, o altivo rei mandou trazer os utensílios do templo de Deus. E beberam neles e louvaram seus próprios deuses da idolatria, desprezando ao Senhor por meio daqueles objetos consagrados em meio às suas próprias libertinagens. Você vê, irmãos, que coisa horrível? Foi aí então que apareceu uma mão, imagina só uma mão flutuando, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Foi escrito lá na parede uma mão sozinha. E Daniel interpretou, e era o veredito dado por Deus àquele rei, que o império seria dividido e o reino seria dado aos medos e persas. E naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Você vê? Coisa horrorosa? Você não tinha pensado nisso, né? E no Novo Testamento? Na igreja de Corinto, nós vemos a ceia do Senhor no capítulo 11. Paulo, o apóstolo, precisou advertir a igreja de Corinto acerca da forma errada de participar da ceia. Naquele tempo, provavelmente as celebrações da ceia eram realizadas com refeições completas, trazidas pela própria congregação. Mas, porém, e de novo entra o porém, enquanto uns se apressavam para comer o que tinha trazido, sem partilhar, sem dividir, outros não tinham e ficavam sem, ou seja, ficavam com fome por causa da falta de respeito dos glutões. Você entendeu? 1 Coríntios 11, 20 e 21 e 22. Paulo explicou o fundamento da ceia e mostrou que os irmãos devem agir com cortesia e sabedoria. Versículo 31 ao 34, no mesmo capítulo 11. Você vê, irmãos? Leia lá que você vai entender a advertência. O próprio Senhor Jesus Cristo foi falsamente acusado de glutão. Você lembra? Mateus 11, 18. Muitos religiosos da época de Jesus, nosso Senhor, apelaram para a calúnia, chamando ele de glutão e comelão. Desprezavam ao Senhor e por isso queriam difamar o seu ministério, caluniando como comilão e beberrão. Como é que pode, né? Eles o odiavam pela verdade que ele anunciava. Por quê? Porque confrontava o legalismo e a hipocrisia, não diferente dos dias de hoje. E pelo amor que o Senhor demonstrava, ele se importava com os pecadores e com os cobradores de impostos, né? Porque ele não era hipócrita igual os religiosos, não diferente dos dias de hoje também. Mas não era a primeira vez que desabonaram ao Senhor. Lá em Lucas 23, 12 também, tentavam dizer mentiras ao seu respeito,
ele se corrompia com os que estavam à sua volta. Mas Jesus, incorruptível, era a cura para os que estavam doentes. Lucas 5,31. Todos sabiam a realidade do Senhor Jesus, porque o seu verdadeiro caráter se comprovava pelas suas ações. O seu caráter se comprovava pelas suas ações. Tá entendendo? E como vencer a glutonaria? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Avalie-se. Você precisa ser honesto com Deus e consigo mesmo. Será que você tem um desejo descontrolado pela comida? Desejo descontrolado pela comida até mesmo depois de ter comido. Talvez seja preciso reconhecer que algo está errado, irmão, não está bem. Pode ser que haja um bichinho de estimação secreto sendo alimentado e ele começa e continua crescendo. Mas ele precisa ser extinto, ele precisa ser abolido, esse bichinho de estimação chamado glutonaria. Comer demais, assim como outras dependências, que não é só comida, dependência celular, por exemplo, exerce um controle e tem se tornado um vício para muitos de nós. E o que fazer então? Se agora eu, você e nós tomamos consciência que temos esse problema com a alimentação e que muitas vezes podemos estar pecando nesta área, precisamos tomar algumas atitudes, irmãos. Passos simples. Primeiro, se arrepender. Reconheceu? Se arrependa. Reconheça humildemente que tem falhado nessa área da alimentação. Você come para viver ou vive para comer? Outro passo, confesse, ore e peça perdão ao Senhor por cometer esse pecado. Outro passo e último simples, abandonar. Deixe a prática deste pecado e peça a Deus que te ajude a vencer a tentação do exagero. Lembre-se, meu irmão. Lembre-se, minha irmã. Comer não é pecado. O erro está no exagero e nos impulsos descontrolados. Se necessário for, procure ajuda médica. Necessário, faça um check-up, faça aqueles exames de sangue e tal. Por quê? Porque há também alterações hormonais ou até mesmo estados psicológicos que também afetam o apetite, gerando os distúrbios alimentares. Acompanhe sua saúde regularmente. Afinal de contas, esse corpo é templo do Espírito de Deus. Faça uma autoanálise e tente identificar o problema antes que ele se torne um problema ainda maior, problema interior. É natural que à primeira vista não consigamos enxergar nossos pequenos problemas. É natural, mas é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Notamos e reagimos melhor perante grandes montanhas e não diante de pequenas pedras, não é verdade? Mas são nessas pedrinhas, entre aspas, que tropeçamos constantemente. E é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Assuma o erro e busque um equilíbrio, irmãos. Um equilíbrio, o autocontrole e o autodomínio. Quando as coisas não estão bem, precisamos nos voltar com fé para Jesus e para a sua palavra. A Bíblia, como nós sabemos, ela tem todas as respostas. Todas as respostas a Bíblia tem. Para nós sabermos como agir, pensar e falar e até mesmo comer melhor. Jesus, nosso Senhor, disse que não viveríamos apenas de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém, irmãos? Lá em Mateus 4. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Peça que Ele te governe e controle seus impulsos. Salmo 51, 10. Não dê ouvidos ao tentador. Não dê ouvidos ao tentador. Tiago 4, 7. Ore contra a tentação. Mateus 6, 13. Ora contra a tentação.
Não se coloque na mira das dificuldades, irmão. Ou na mira, ou sob a mira da sua dificuldade. Efésios 4:27. Limite-se perante a mesa, irmão. Provérbio 23:12. 23:2, aliás. Mantenha uma relação saudável com a comida. Não permita que ela te domine. Domine-a. Domine sobre todas as coisas como foi dada a ordem a Adão. Confira o bom exemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Siga o exemplo que ele deu. Pratique o jejum. Mas partilhe o pão também com o faminto. Joel 2:12. Coma para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Coma para a glória de Deus. Beba para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Mas infelizmente é algo que tem que se tornado muito comum no nosso meio. É o pecadinho. São as permissões que o mundo nos dá. E nós temos, irmãos, que combater o que o mundo nos ensina. Você pode ver, irmãos, a facilidade de hoje. Tudo é pelo celular e pelo Pix. Você já reparou? Pelo delivery. Eu não preciso nem sair de casa para pedir comida. E é dificilmente alguém pede comida para comer um alimento, vamos dizer assim, um alimento saudável. Porque não tem, né, irmãos? Isso, sinto muito. Aí pede lanche, pede fast food, pede hambúrguer, pastel, batata frita, refrigerante. Entrega em casa, a facilidade. Por quê? Porque na internet é uma cultura de comida, na televisão uma cultura de comilança, o sistema é um costume de glutonaria e mau hábito alimentar, onde o diabo na sua minúcia, o diabo na sua astúcia, porque o diabo ele é astuto, ele está entrando na nossa vida e fazendo com que nós desagrademos a Deus através da idolatria à comida, através da adoração ao comer e comer muito. Quantos programas você tem visto de comida, culinária, receita? Coma bastante, coma produtos ultraprocessados, coma bastante açúcar branco, coma bastante sal iodado, coma e beba bastante álcool. Misericórdia, não faça isso em nome de Jesus. Beba bastante refrigerante. Não é pouco. Ah, é pecado um pouquinho? Um pouquinho não. Mas analise, irmãos, coisas que fazem bem e coisas que fazem mal. Você sabia, irmãos? Fique chocado com essa informação, que vai mudar o seu pensamento e creio que até, se for o teu caso, vai até trazer bem-estar para a tua vida. O açúcar branco, o açúcar refinado, ele não é alimento. Ficou chocado? Eu vou repetir. O açúcar branco, ele não é alimento. Ele é um produto químico. Vai lá na composição do açúcar que você vai constatar que ele é um produto químico. Ele é um inflamatório para o nosso corpo. Ele traz doenças, enfermidades para o nosso corpo. O açúcar. E o sal? O sal também tem química e faz muito mal para a saúde. Ah, um pouquinho, tá, um pouquinho talvez não, mas muito. Tem gente que tá com um prato de comida que já foi salgado, já foi adicionado sal na preparação. E a mesa, repare, irmão, todo restaurante tem um saleiro lá. Pra quê? Te tentando. Você olha pro sal, você gosta de sal, você quer sal. E coloca mais sal na comida. Ou seja, você tá pegando a doença. É como se você estivesse pegando ali. Tá escrito ali, pressão alta. Aí você adiciona pressão alta à sua comida. Ou açúcar. Não tá muito doce não, quero mais doce. Aí você vai lá no açucareiro, aí tá escrito lá diabetes. Aí você pega lá e põe, põe bastante diabetes no suco,
Põe bastante diabetes no café. Sem contar os refrigerantes. Que um copo de refrigerante tem cerca de 10 colheres de açúcar e 2 de sal. Ah, mas é gostoso então, por isso. É o prazer que nós sentimos em beber e em comer. E muitas vezes nós não sentimos esse mesmo prazer em Deus. E aqui que eu exponho o maior dos problemas. Muitos de nós não sentimos prazer em Deus, não sentimos prazer em estar na presença de Deus. Nós sentimos prazer em comer. Nós estamos comendo, pensando no que vamos comer depois. Fale a verdade. Nós estamos comendo, olhando para a sobremesa. Nós estamos jantando, pensando no café da tarde. Antes de nós estar jantando, vai dormir às vezes com a barriga cheia, porque muitos de nós vai dizer que é gostoso comer com a barriga cheia, que dá soninho, mas pensando em acordar logo para tomar café. Você entende, irmãos? O que eu quero dizer aqui? Mais uma vez eu digo que comer não é errado. É muito necessário e Deus fez isso para nós. Mas aqui eu estou falando sobre o exagero e sobre a devoção à alimentação. Tornar a alimentação uma idolatria. Ah, eu não posso viver sem comer, já não consigo jejuar. Por quê? Muitos de nós não conseguem nos abster de um período curto de colocar algo dentro da boca. Porque muitos de nós não deu conta que já está viciado. E muitos desses vícios sendo influenciados pelo mundo. E nós, de certa forma, aceitando essa influência diabólica de cometer pecado. Pecado contra o nosso próprio corpo. Pecado contra a nossa própria saúde. É verdade, irmãos. Eu não sou tão velho de idade assim, mas eu me lembro, antigamente na minha infância, que as casas elas tinham uma capelinha. Não sei se você lembra. Eu era católico no início, né, irmãos? Até certa altura da minha idade aí eu era católico. Só que as casas tinham um quartinho. Quando era uma chácara ou que tinha um quintal grande, fazia-se um cômodo ali para orar, um lugar para adorar o Senhor, um local isolado, tranquilo, para ter ali um diálogo com Deus, louvar a Deus, conversar com o Senhor, meditar um pouco na vida. E as casas antigamente tinham isso. Não importa se tinha imagem, se tinha crucifixo, não importa, irmão, não importa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. É pela fé, siga sua fé, irmão. Analise a Bíblia. A minha Bíblia é igual a sua, analise a Bíblia. Mas o que eu quero dizer aqui é que as casas tinham um lugar de adoração. Não muito tempo antes, cerca de 1 ou 2 anos, eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra. Um filme norte-americano, onde as casas lá a gente sabe que são mansões, mas tinha ali o quarto, chamado Quarto de Guerra. Quarto de Guerra era esse. É um lugar, um cômodo na casa, onde ali era só dedicado à devoção. Fazia-se o devocional naquele cômodo, naquele quarto, chamado Quarto de Guerra. Hoje em dia não tem mais. Uma ou outra de cada 10 casas, uma vai ter esse lugar reservado. Mas foi substituído pela influência. E aqui vem outra informação que eu creio que vai chocar a sua vida. Apartamentos de prédios modernos hoje. Você já ouviu falar num cômodo lá chamado Espaço Gourmet? Então, todos os apartamentos modernos hoje têm o chamado Espaço Gourmet. E o que é esse chamado Espaço Gourmet? É o local de adoração. Não é adoração a Deus. A Deus com letra maiúscula, que é o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o local de adoração à comida. Espaço Gourmet é o local de veneração ao ídolo.
que no caso é a comida. Por isso que é gourmet. Você entende, irmãos, a gravidade? Você entende a gravidade da astúcia do diabo em relação à comida ao se alimentar de forma errada? O que o diabo quer fazer? Ele não quer roubar, matar e destruir. Quem foi que falou isso aí? Não está nem escrito na Bíblia isso. Procura e mostra pra mim. Deixa aí no comentário onde é que está escrito isso. Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer fazer a gente pecar. Ele quer nos fazer desagradar a Deus, entristecer o Espírito de Deus. E ele vai fazer isso de uma forma na qual nós, desligados do mundo e da Bíblia, não damos conta de que estamos pecando o pecado permitido pelo mundo, mas que não é permitido pela Bíblia. Comer é necessário, mas não pode comer demais. É o excesso. Eu dei alguns exemplos aqui no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro é pecado. O primeiro casal que existiu na Terra foi por causa de comida. Você já pensou nisso? Olha o que me vem à mente agora. A Eva foi passear. A Eva, a esposa de Adão, foi passear. Encontrou com a serpente. Antes de encontrar com a serpente, ela viu uma maçã. Um alimento. Aí eu pergunto e me vem à minha mente. Será que Eva estava com fome? Será que Eva foi pega pelo estômago? Será que Deus dela foi o estômago? Você já viu aquele ditado que peixe morre pela boca? É mentira. O peixe pode morrer através da armadilha que veio até a boca dela, mas ela pecou com os olhos primeiro. O peixe pecou com os olhos, porque o peixe, na pescaria, ele primeiro vê a isca. Ele primeiro olha a isca, deseja, aí o desejo implantado através dos olhos, desce ao coração. Vamos supor que peixe tem coração, não sei. Aí vai lá e consome o pecado. Vai lá e come, pega com a boca. Você vê, irmãos? E Eva? Eva olhou e viu que aquele fruto era desejoso e agradável aos olhos. Ou seja, eu vou comer. Aí o Satanás, na serpente, só deu uma ajudinha. Ah, não tem problema não. É o que muitos têm dito no dia de hoje. Não, não tem problema não. Não, irmão. Que isso, irmão? Você vai comer só um pedaço de pizza? Não, come 8. Não, irmão. Você vai comer só uma linguicinha, come uma cumbuca cheia de porco cozido. Você não vai ficar com pressão alta. Você não vai ter diabetes tomando essa garrafa de 2 litros de refrigerante. A pessoa sabe porque já foi avisada. Eu tô lambendo os lábios assim porque eu tô com a boca seca, tá, irmão? Não é porque eu tô com vontade, não. Vê, irmãos, é complicado. Apocalipse capítulo 6. Porque o diabo, ele tá educando o ser humano para quando vier o cumprimento das profecias. Mas o povo, nós, estamos dormindo. Aí é aquilo que eu digo sempre, né? Desperta, tu que dorme. Desperta, tu que dorme. Resplandece. Apocalipse capítulo 6, deixa-me achar aqui. Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. Cadê? Versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse. Que é a abertura dos 6 primeiros selos. E o versículo 6 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em uma mão. E ouvi
uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Você vê, irmãos, aqui ó, 2 versículos, mas que diz muita coisa com relação ao tema de hoje, comida. O quarto cavaleiro do cavalo preto, que esse cavaleiro tinha na sua mão uma balança, e veio uma voz que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Sabe o que significa isso aqui, irmão? É o cavalo do cavaleiro preto que trazia a fome para a terra. A fome. Agora você imagina comigo aqui. Entra no cenário. Você imagina um povo acostumado a comer e comer muito. Um povo glutão. Um povo obeso. Um povo que não fica sem um docinho, sem um chocolatinho, sem um sorvetinho. Um povo que não fica sem um fast food, sem uma batata frita, sem um hambúrguer. Um povo que não fica sem uma pizza, sem um pastel. Um povo que não fica uma quarta-feira sem comer uma cumbuca de porco. Você imagina esse povo quando for aqui aberto os 6 selos. E o terceiro selo aqui sendo aberto, que vem o cavaleiro do cavalo preto trazendo a fome. E na mão dele tem uma balança que vai medir uma medida de farinha, uma medida de trigo por um dinheiro. E esse dinheiro significa o trabalho de um dia inteiro por uma medida de trigo. Ou seja, é o necessário para você não morrer de fome. Uma medida de trigo, você vai ter que trabalhar o dia inteiro para ter e poder comprar essa medida de trigo. 3 medidas de cevada por um dinheiro. É o trabalho de um dia inteiro, o salário do trabalho de um dia inteiro, por 3 medidas de cevada, que é menos nutritiva do que uma medida de trigo. É bem simples, irmãos, a interpretação. É a fome, que não é fome de morte, mas é a fome que muitos não vão resistir. Porque muitos vão lembrar dos bolos, muitos vão lembrar dos banquetes, muitos vão lembrar das reuniões da churrascaria, muitos vão lembrar das confraternizações regadas e desregradas de bastante açúcar, bastante sódio, bastante refrigerantes. Aí quando não refrigerante, alguém compra um suco de caixinha achando que é melhor, mas não olha no fabricante, que o mesmo fabricante do suco de caixinha é o mesmo fabricante do refrigerante. Não, mas nós não queremos ler nem o rótulo das coisas que a gente compra para colocar dentro do nosso corpo. Aí muitos não vão aguentar quando esse quarto selo for aberto. Não, nós queremos voltar lá pro Egito para comer cebola, alho e pepino à vontade, porque eu não quero só uma medida de trigo. É como aquele povo: não quero mais esse maná, queremos carne. Queremos carne, não é assim? Aí Deus, tão bom, mandou carne, que morreu gente com carne entre os dentes. Aí você vê, né? O que significa? Muitos que têm o rei na barriga, que no caso é o próprio estômago se tornou rei, e a comida o objeto de devoção e adoração e idolatria. A comida ia se tornar a comer muito. Muito. Você vê hoje em dia os jovens: ah, vamos passear? Vamos. Pra onde? Ah, vamos pro hamburgueria, não vou falar o nome aqui, vamos pra hamburgueria. O que se faz na hamburgueria? Comer hambúrguer, tomar refrigerante. Ah, vamos lá nos divertir. Você entende? Comer passou a ser uma diversão, não passou a ser uma necessidade. Pro nosso lado, como frequentadores de igreja: ah, vamos ali no culto de ação de graças? Vamos. Primeiro pensamento meu, irmão: vou confessar aqui meu pecado. Eita glória, vou comer bastante bolo, comer bastante lanche, comer bastante coisa. Fala a verdade. Verdade, né, irmãos? Infelizmente. Mau costume. Comer para se divertir na comida.
muitos eventos, reunião de negócios, restaurante. Tantas coisas aqui que eu podia dizer, irmãos. Alguém que tá triste. Alguém tá triste vai descontar na comida. Tá errado. Poxa, mas alguém que tá triste vai descontar na comida e alguém que tá alegre vai pro restaurante também. Você vê, irmãos, que tudo leva para um único caminho, o caminho de pecado. O caminho que desagrada ao Senhor. Vai comer, vamos comer, precisamos comer. Por quê? Porque nós não comemos para sobreviver. Nós não comemos para viver. Nós vivemos para comer. Ou talvez comemos para morrer. Porque no dia de hoje, com o tipo de alimentação precária, embora muito caro e preço alto, mas é comer para morrer. A gente come açúcar, come sódio, come química, come bactérias, fungos que é colocado nos alimentos. Mas ninguém lê rótulo de alimento, né, irmãos? É iogurte com bactérias fecais de animais. E eu não vou falar aqui qualquer, que se você tiver interesse vai procurar saber, que às vezes é até o iogurte que você tanto gosta e toma com bactérias fecais. O que é bactérias fecais? Preciso falar aqui que é cocô, né, irmãos? Então, ai que nojo. Pois é, mas ninguém sabe disso porque ninguém fala. E aquele alimento que dá um prazer, que você abre a caixa ou o pacote, enquanto não acabar você não para de comer. Eles têm ingredientes que vicia, que traz prazer, prazer. E aqui que tá o problema também. É o prazer, irmãos. Eu te pergunto, qual a diferença do pecado sexual e o pecado da glutonaria? Só o sentido de um e de outro, porque é a mesma coisa, é pecado. E mostra que alguém que está cometendo tal pecado tem o descontrole em alguma área, mas que o fim é o mesmo, ter prazer. Pecado sexual, prostituição, adultério e tal, é o pecado por prazer carnal ali, sexual. E a comida? Comer demais é pecado. É buscar prazer na comida não, mas o pecado sexual é pior do que o pecado de glutonaria. É a mesma coisa. É porque você nunca ouviu isso. Mas é a mesma coisa. Ah, eu vou lá comer. E vou comer muito, vou comer bastante. Como se fosse certo, mas eu tô aqui, irmãos, infelizmente, para nossa informação, ou felizmente, para nossa própria salvação, dizer que é pecado e que é errado. Comer demais, comer além da conta, viver para comer, estar preocupado apenas com comida. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: não estáis ansiosos, não estejais ansiosos pelo que haver de comer e pelo que haver de beber. E ansiedade é aquele ditado também, é um vendendo almoço para pagar a janta. Tá preocupado com a comida só. Preocupado com a comida, irmão. Você lembra da viúva de Sarepta? Ela não tinha medo da morte. Você já reparou nisso? O profeta pediu, falou: ó, esse pouquinho que você tem, faz um pão para mim. Primeiro para mim, depois você faz pro seu filho. Mas foi feita uma pergunta: eu só tenho isso, meu senhor, para eu e meu filho comer e morrer. Ela não tinha medo da morte. Para ela tanto fazia: eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer e dar pro profeta. Mas relacionado à comida também. Você vê, irmãos? Aí Deus fez o grande milagre lá através do profeta. Mas o grande detalhe é que ele não tinha medo de morrer. E quantos vão ter medo de morrer quando for implantado aí o sinal da besta? Onde vai ter que negar Jesus em público para poder comprar comida. É isso que vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Muitos vão negar o Senhor Jesus, vão negar a fé para ter um prato de lentilha, porque tem medo da morte. Muitos vão negar o Senhor Jesus porque tem medo da morte. E muitos por estar desesperadamente com fome, a ponto de comer, devorar uns aos outros. Você vê, irmãos? Além do problema contemporâneo da comida e das práticas irregulares de alimentação, ainda tem um problema futuro, talvez não tão demorado, que é a abertura dos 6 selos do Apocalipse, onde enviará a fome. E muitos vão negar o Senhor Jesus. Por quê?
O diabo está implantando a cultura do consumismo alimentar. É o comer muito e comer com péssima qualidade. Aí fica para sua meditação e para sua reflexão. Como é que você tem lidado com a comida? Qual que é a sua relação com a alimentação, com a comida? Como é que você tem se alimentado? Suas fontes de prazer estão onde? Na comida? Na bebida? Em Deus? Onde é que está a sua fonte de alegria e satisfação pessoal? Revejamos os nossos conceitos, irmãos. Precisamos reconhecer que estamos errando. E uma vez reconhecido, pedimos perdão e nos convertemos do mau caminho. Por mais que alguém diga que não é errado, por mais que nós tenhamos como diversão comer. Mas eu quero dizer, irmãos, que a causa de muitos males também é a prática da glutonaria, que traz doença. Nós sabemos que traz doença. Aí alguém não entende porque está obeso, porque está com problema de coração, que está com problema de pressão alta, porque está com problema de diabetes e porque está com muitas outras coisas. Por quê? É uma falta de educação. Mas a educação está vindo agora para nós. Basta que eu e você, demos crédito a essa palavra. Rever nossos conceitos. E orar a Deus pedindo sabedoria na hora de sentar-se à mesa para comer. O mundo não vai acabar, não vai acabar, meu irmão, minha irmã. Um dia vai acabar. Mas nós não podemos comer como se o mundo fosse acabar daqui a pouco. Eu ouvi a minha mãe dizer uma história, quando ela morava no Nordeste, que disseram que o mundo ia acabar. Essa história, né, irmão? Você já deve ter ouvido já. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Em cidadezinha do interior, quando ouviu-se que o mundo ia acabar, correram lá pro chiqueiro abater porco, abater boi, abater galinha, cozinhar, assar, fritar, para comer. Vamos comer tudo que a gente tem porque o mundo vai acabar. Comeram com a pança cheia e nada de o mundo acabar. Sabe o que acabou? A saúde. O mundo não acabou até hoje, mas acabou-se a saúde. E acabou o que eles tinham ali, que era reservado. Acabou, comeu tudo de uma vez só. Ficaram sem. Você entende, irmãos, que um dos problemas, dos grandes problemas do século hoje é a alimentação, mas nós não estamos atentos. Nós comemos tudo que faz mal para a saúde. É gordura hidrogenada, é produto transgênico. Comemos margarina. Quer outro conselho, irmão? Para você abolir da tua vida, para de consumir açúcar refinado, branco. Margarina, nem olha para ela. Não, nem olha. Tá bom. Não tem problema não comer margarina, né? Tá. Você tem cachorrinho, um bichinho de estimação? Quando ele fizer a necessidade fisiológica dele, o número 2, aí você pega um pouquinho do cocôzinho do cachorro e põe no lugar e perto coloca um pouco de margarina e fica esperando alguns minutos para ver. Vai encher de mosca no negocinho do cachorrinho e a margarina não vai ter nenhuma mosca. Porque as moscas têm nojo de margarina. É. Sem contar o leite de hoje, né? Leite de vaca? Não sabia que vaca era robô, não. Pois é. Como é que pode, irmão, um litro de leite durar 6 meses? Não tem como. Mas hoje tem. É muita química, irmãos. Muita coisa. Então fica aí algumas coisas, sem contar milhares de outras coisas. Milhões de outras coisas. Outro dia me deram um biscoito. Eu senti o gosto, irmãos, de um produto químico, como é que chama? Que as mulheres usam pra fazer progressiva no cabelo. Amônia. Eu comi um biscoito que tinha gosto de amônia.
Aí eu falei, pera aí, tem alguma coisa errada nesse biscoito aqui. Tá com gosto de amônia. Um biscoito de chocolate com gosto de amônia. Pera aí, me dá aqui esse pacote. Fui ler o rótulo. Um palavrão, porque é sempre assim pra gente não entender. Tá lá um palavrão, cloridrato de amônia. Falei, tá aqui. Tá aqui, eu comendo química. Como é que pode comer amônia? Mas a gente, né, irmãos, tá indo. Deixamos de ir pra feira pra ir pro mercado. Loja de produtos químicos. Produtos industrializados feitos por máquinas para durarem mais. O produto dura mais e nós duramos menos. E não estamos glorificando a Deus através da nossa alimentação. Então, irmãos, vamos estar mais atentos a esse ponto. E vamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria para podermos agir de forma correta diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, ter um entendimento, eu quero, meu Deus, me arrepender neste momento e pedir a Tua ajuda, Senhor. Carecemos da Tua ajuda, Senhor, para poder ter sabedoria. A Tua palavra diz para quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Nos dê sabedoria, meu Deus, para podermos nos alimentar de forma correta, fugir das tentações do mundo moderno, das glutonarias, das propagandas, dos programas, meu Pai, de cozinha, de culinária. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que possamos cuidar, meu Pai, deste tempo, que esse corpo não é nosso, mas é emprestado a nós, para fazermos o Teu querer, a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa minha vida, minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos, toda a família da minha esposa. Abençoa, meu Deus, este irmão aqui, esta irmã, todos, meu Pai, que acessam, meu Pai, esta mensagem. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos alcançar a vitória para que o Teu nome continue sendo glorificado. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que oramos e também agradecemos para a glória do Teu nome. Amém, amém. E graças ao bom Deus. Amém. Graças a Deus. Fico por aqui agradecendo a Tua companhia, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Compartilhe, irmão. Compartilhe até com quem não é crente, porque é uma informação muito valiosa, tá bom? Não esquece, irmão. Compartilha. Deixa o joinha. Me ajuda, irmão. Eu não tô pedindo dinheiro, não. Me ajuda. Me ajuda a compartilhar, deixar o joinha e se inscrever, tá bom? E Deus vai te abençoar, porque você tem feito a obra também, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, erga a mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.